Amém? Inclina sua cabeça por um instante. Senhor Jesus, como o Senhor iniciou uma obra na minha vida, tem pessoas aqui que já estão dentro de um processo, mas tem outras que vão experimentar esse processo hoje. Eu quero te pedir, Espírito Santo, abrace essa pessoa agora, que ela não se intimide, que ela não sinta vergonha, quanto menos medo, para permitir o Senhor trazer memórias vivas de dores, de medos e de traumas que na sua criança não recebeu aquilo que merecia. Espírito Santo, voltar para a origem não é regredir, não é voltar para trás. Ter o privilégio de nos ver na cruz, nos ver na origem, é um privilégio de filhos. Então eu já quero profetizar, Senhor, pessoas aqui vão ser libertas e memórias de danos, de dores, de traumas que eu já declarei, vão ser trocadas por memórias vindas da promessa de um Deus que não nega os seus. Então coloca a mão na sua cabeça aí agora e declara assim: Senhor Jesus, eu preciso dar esse olhar para mim, mas eu confesso que existem lembranças, que existem memórias que me paralisam na minha vida adulta. Em algumas situações, Senhor, eu até consigo fazer a leitura, mas desatar, ser liberta, eu confesso, só posso através do seu Espírito Santo. Então, toda ira reprimida, Senhor Jesus, toda ira que a amargura provoca, que o controle e o perfeccionismo também provoca, que também me leva a ser uma pessoa cheia de repressão, me levando até ter alguns tipos de disfunções na minha saúde, como ansiedade, como depressão. Eu te peço agora, quero me lançar, porque eu confesso, eu preciso. Amar o Senhor. Obrigada, doutor. O pastor Júnior foi bem claro numa pequena abertura de toda a temática que a ira traz como danos à nossa identidade. Muitos tabus e muitas crenças limitantes ainda precisam ser quebradas. Por incrível que pareça, hoje nós temos a mídia, hoje nós temos um acesso. Eu lembro, Érica, que antigamente eu tinha que abrir 5, 8 Bíblias para ter um rema. Hoje você aperta um botão e você pode ter a Bíblia na profundidade, a um acesso que a gente não tinha outrora. Então, eu creio, sabe, que chegou esse tempo de nos voltarmos para Deus. A nossa alma precisa e clama por mais de Deus. Às vezes você pode ficar meio assim quando a gente vai falar da cultura judaica. E a igreja é a cultura, é o lugar de origem do nosso Messias. Não tem como fugir das origens de Cristo, sem falar da cultura, sem falar dos costumes, sem falar dos hábitos, sem trazer alguns pontos de lei aqui que Jesus veio para cumprir e não anular. Vocês entendem isso? Então, se voltar para Jesus é trazer Ele para o nosso pessoal, como o pastor Júnior colocou aqui. E trazer Jesus para o nosso pessoal não tem como não conhecer a sua cultura.
de origem, onde ele foi criado e como ele foi criado. E por ter sido muito bem criado, ele pôde crescer para gerar ministérios. Amém, igreja? Então, ministérios se dão, amém, através de relacionamentos bem-sucedidos em Cristo. O que o pastor Júnior colocou aqui. Jesus a partir do meu ser, Jesus a partir dos meus relacionamentos, Jesus a partir dos frutos do Espírito Santo habitando em mim. Por isso nós vamos ver Jesus, igreja, trabalhando de dia e ficando com o seu Pai à noite. O que vinha do Pai nutria Jesus de uma forma que dele só saía virtude. Mas teve momentos que Jesus se irou. Teve situações que Jesus, por amor, por zelo, a sua cultura, na origem, não na religião, virou a mesa. Mas como o pastor Júnior bem colocou aqui, pelos seus, por zelo. Pelos seus e por zelo. Então toda ira santa é em favor aos benefícios dos céus, ao seu povo. Então a gente pode ver Jesus ali como profeta, amém? Porque sobre Jesus havia 5 identidades, amém? Jesus apóstolo, Jesus pastor, Jesus evangelista, Jesus profeta, amém? Jesus mestre. Mas o que me chama a atenção é como Jesus, debaixo dessas unções, tinha habilidade para se relacionar com uma classe que a religião rejeitava. E não é por um acaso, Nilda, que Jesus vem da casa de Davi. Não é por um acaso. Não é por um acaso. Nada nas escrituras é por um acaso. Jesus vem trazendo a genealogia de um homem assassino, de um homem adúltero, de um homem que por causa da vaidade provocou a ira de Deus. E se nós formos para as escrituras, nós vamos ver os danos que Israel passou por causa da atitude arrogante e vaidosa de Davi. E chega Jesus, missionário, sendo reconhecido como da casa de Davi. Jesus, em algumas esferas, como mestre, também é reconhecido como aquele da casa de Abraão. Uma casa também, como a casa de Davi, sofreu disfunções, como obstinação. Sara, nas suas disfunções emocionais, não sabendo esperar o tempo exato de Deus, se deu ao controle de uma situação que já tinha sido lavrada por Deus, entregue à concubina. E até hoje estamos vivendo os frutos dessa disfunção. Mas aonde isso se desencadeou? Uma obstinação por um primogênito, por um filho. Então todas as vezes que Deus é tirado do centro, uma disfunção se dá dentro de uma família. Então, se você for olhar para as escrituras, desde o princípio, você vai discernir que Deus confiou aos seus os manuscritos, trazendo as disfunções de famílias sendo superadas. De que forma? Dentro de um relacionamento com Deus. Então, todas as famílias, desde o princípio, tinham disfunções em si. Porém, todas elas, pela fé, encontraram resultados, resposta, respaldo para viver a sua promessa em Deus, dentro de um relacionamento. E sabe por quê? Porque a mente desses também começaram a discernir o quanto de danos isso não só provocava dentro. Não deixe nada roubar sua atenção. Vocês estão entendendo? Muitos deles, com exceção desse que eu vou trazer hoje, por discernir ministros, filhos, família, que o dano não parava só neles,
Israel, eles tinham a oportunidade de se render e ter o favor de Deus sobre eles. Davi pagou um preço muito alto pelos seus pecados, mas também encontrou misericórdia, mas também encontrou a graça, mas também foi aquele que tudo que ele fez de errado não arrancou ele de dentro do relacionamento, muito pelo contrário, queridos, levou ele para dentro de Deus, Alexandre. Esse é o desafio. Eu tenho isso no meu espírito. Eu odeio religião. Para mim, eu já falei para o Júnior, igreja não tinha que ter esse formato. Eu vejo assim, desejo do meu coração, amém? Muitas mesas, luzinhas, árvores à volta, criança correndo, alguém ministrando, e a gente ali ó na mesa, e aí o que Deus está falando com você, e a gente se conhecendo, e a gente crescendo junto, sem problema de ver o lixo do outro, sem problema do outro confessar um pecado ali na mesa para você. Oh glória, é meu sonho. É meu sonho. É o meu sonho. Eu não sei se é o seu, mas é o meu. Quando Jesus me chamou, o único desejo que eu tinha no meu coração, está aqui o meu gestor, para não me deixar mentir. A única coisa que eu pedia para Deus, igreja, era ter uma família. Só isso. Ter uma família. Aí ele inventou me levantar como evangelista. Aí depois ele inventou de me levantar como pastora. E aí, né, já uns 8, 9 anos, 10 anos, ele revelou a minha identidade com esse profeta. Porque você ousou discernir o desenho original. Eu quero você comigo. Quero você comigo. Os profetas são chamados para ser amigos de Deus. Amigos de Deus. Para estar com Ele em tempo e fora de tempo, em toda situação. Por isso que muitas das vezes nós somos vistos como loucos, como não compreendidos. Nossa, tudo é palavra. Não dá para acompanhar ela não, porque tudo é Deus que falou. Tudo é a palavra, uai. Se a palavra para mim é Jesus reencarnado, se o meu relacionamento primeiro está pautado nele, como o pastor Júlio colocou aqui, o que vai sair da minha boca, pastor Marcelo? Tudo sobre ele. E eu não estou falando de ser santarrona, eu estou falando de entender que é bom ter um relacionamento com ele assim. E não é só bom, é necessário. É necessário. Então o desafio dessa casa, nós oramos, nós jejuamos para que isso se dê, que as pessoas voltem, ter experiências no quarto, voltem, ter experiência com Deus, e não só em sonhos, às vezes, que são resultado de uma mente em conflitos. A gente tem que discernir isso, é muito perigoso. Alguns tipos de dons que a pessoa tem fora de um ventre. Eu já conheci pessoas que ficaram malucas, loucas. Eu conheço pessoas que por causa de sonhos que não provinham de Deus, se separaram, entregaram empresa, sabe, fizeram coisas terríveis. E não era Deus. E não era Deus. Então o meu apóstolo fala assim: filha, profetas que não são gerados também dentro de um ventre, submissos também às autoridades, são andarilhos. E andarilhos, muitas das vezes, tem o que sobre a sua cabeça? Resíduos de abutre. Resíduos de abutre. Comida podre. Mas tudo bem. Eu estou indo lentamente, porque eu fui ensinada a não violar os ciclos. Né, pastor Marcelo? Para muitos está demorando. Nossa, tanta promessa que eu ouço sobre sua cabeça. Olha para Davi, atrás da malhada, cuidando das ovelhas malhadas. E falar de malhadas é falar de ovelhas com anomalias. 2 cabeças, 2 patas, as rejeitadas de Israel. Deus me escolheu para essa obra, porque só uma rejeitada, só uma pessoa que não teve amor funcional no seu lar e encontrou em Jesus, pode ter esse caminho para te oferecer. Não é sendo certinho, nascendo em berço de ouro, família margarina. Se você olhar para a Bíblia, Jesus vai tomar os improváveis
mostrar misericórdia, para trazer um povo miserável de volta para Ele, para dentro dele, de volta para dentro dele. Então você é esse agente. Então por isso a proposta é trazer libertação primeiramente, porque tem alguém te lendo, tem alguém te observando, tem alguém criando expectativa do que vai sair do seu ventre, já conhecendo seu histórico, já conhecendo a sua rotina de dia e de noite dentro da igreja. Então há uma expectativa dessa porta para fora em ver uma casa de Davi em mim e você. Você pode aplaudir o Senhor por essas verdades? Só um Deus como o nosso. Só um Deus como o nosso para nos chamar de filhos. E nos dar um lugar na mesa como Ele deu para Mesibofete. Então a ira bem colocada aqui pelo meu esposo traz um monte de disfunções, amém? E agora eu vou levar você para dentro da sua casa através dessa palestra, amém? Você vai se ver, porque nós vamos continuar ruminando tudo que o pastor liberou, amém? Vocês vão continuar ouvindo a profeta. Cadê a devolutiva? Já respondeu o questionário? E o gráfico? Que resultado deu? E aí, querido, olha só, os picos de disfunções aqui estão muito altos. Você precisa ir para um psicólogo, nós vamos enviar você para um psicólogo. Eu estou me formando, bem? Logo eu fecho a temática de terapia por causa dessa imersão. Formada nas esferas espirituais, mas Deus me falou, por causa da cura, você é do canudinho. E tem que ser reconhecido. Nível superior, porque você vai desatar tanta alma. Você vai levar tanta cura que vão te indagar. Com que autoridade você toca assim? Com que autoridade? Você não precisa crer não, irmão, eu creio. Porque eu sei o que Ele fez em mim. Eu estou desfrutando das obras que ministros liberaram sobre mim. Outro dia eu realizo uma imersão só para trazer meu testemunho, que dá um livro. Eu acho que eu pedi para o meu esposo escrever, já que ele está demorando para escrever o dele, né, menina? Eu pedi para escrever o meu, né? Então olhar para Davi é entender que toda ira dentro de um propósito atrai o favor de Deus. Falar de Davi é levar você para um campo, para um cenário, ó, vai com a mente de Cristo. Até vocês estão segurando os bebês aí, ó. Principalmente vocês, eu vou pedir devolutiva pós-culto. Amém? A gente vai ganhando essas destrezas, né? Tá cuidando da criança, mas eu tava ali, ó, prestando atenção em tudo. Olhando a igreja, olhando os movimentos, ouvindo Deus. Né, Dani? Vamos não só carregar a criança, mas vamos viver o caminho para que elas tenham um destino diferente de pessoas que eu vou trazer aqui. Anota aí, põe para mim lá, Evin, Eclesiastes. Você vai cravar isso na sua mente. Olha do que Deus chama os que dão morada para a ira. Presta atenção aí, leia todos juntos. 1, 2, 3. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Misericórdia, amém. Eu não fui nessa temática que o pastor Júnior trouxe as ilustrações muito bem colocadas, também. Mas isso aqui é muito sério. Isso aqui é uma liberação, sabe, dada por um rei, que teve em si, que teve no seu DNA, muitas consequências de uma ira fora da justiça divina. Toda ira fora da justiça divina desencadeia problema com Deus. Toda ira fora da ira santa provoca a ira de Deus.
Principalmente quando esses tipos de comportamentos traz danos. Então nós vamos ver Davi, presta bem atenção nessa mensagem. Nós vamos ver Davi sendo criado fora da mesa. Nós vamos ver Davi sendo criado sem palavras de afirmação do seu pai. Nós vamos ver Davi nesse cenário familiar, não recebendo os recursos para se formar como um bom soldado pela sua prata, como eram seus irmãos. Nós vamos ver Davi sendo retirado de um ambiente onde ele deveria ter sido acolhido, amado e gerado para ser alguém de relevância em Israel. Esse é o cenário que Davi foi criado. Menino, desde criança. Davi tinha tudo para ter problema com Deus, ira com Deus, raiva com Deus, ódio de Deus, irmã Silvia. Eu não estou falando de um anjo, eu estou falando de um ser humano comum como eu e você, dotado de sentimentos. Toda ira mal resolvida vai gerar em nós raízes que, se não forem tratadas, sanadas, vai nos levar na vida adulta, dar lugar, morada para tudo aquilo que provoca a ira de Deus. Então é um desafio, como o meu esposo colocou aqui, estar quase 24 horas com o líder, dando mentoria, dando aconselhamento, para levar ele de volta para esse lugar, para ele entender quem ele é primeiro, para depois, de uma maneira equilibrada, saudável, ele flua no dom. Mas o que tem acontecido? No dom, eu sou muito usada, no dom eu canto muito, no dom eu prego. Meu Deus, viro quase um serafim. Mas lá em casa, quando rejeitados, diante dos não, que tipo de comportamento geramos? É para a gente se avaliar. Amém? A Bíblia está, sabe aqui, ó, nos retratando disfunções desde o princípio, mas também nos apontando a solução em Deus, mas também apontando um caminho de vitória em Deus, mas também ressignificando tudo isso para nos revelar algo no futuro. Porque eu não sei você, em todas as áreas que eu sofri golpe, que eu sofri trauma, aonde foi Deus que me permitiu, foi para me dar autoridade para estar aqui hoje. Porque eu não sou uma vítima. Eu não sei você. Eu não sou uma vítima. Marina, não somos coitadinhas. Tudo que Deus permitiu, Silvia, tudo que Deus permitiu, sabe para que é? Para nos dar estrutura emocional, musculatura emocional, raízes. Vocês estão entendendo? Aplauda o Senhor por isso. Sabe por quê? Na prova Ele está com você. Porque falar de prova é falar de Deus permitir eu e você passarmos por algumas situações e circunstâncias para sermos forjados onde, bonitinhas? No caráter dele. Estou sendo perseguida, estou sendo afrontada, estou sendo rejeitada, estou sendo repudiada. Quer saber, profeta? Ia lá em casa. Ei, eu estou trazendo os dias de Davi. Os maiores conflitos de Davi não se deu fora, se deu dentro. Ele era uma criança, ele era um menino. Mas a palavra vai dizer que em tudo Davi corria para Deus. Então toda ira reprimida, toda ira mal resolvida, que poderia provocar em Davi, tá? Violências, controle, manipulação, tiranias. Isso são disfunções que a ira provoca. Uma mulher tirana, você pode saber, sabe a mulher agregada? Ai, se não sair do meu jeito. Sabe esse tipo de mulher aí? Sabe esse tipo de mulher que não consegue ouvir um não? Depois dela se aplicar muito, de repente aqui, né? Na decoração da igreja, no cafezinho. Quantas vezes nós ouvimos isso, né, querido? Meu Deus! Quantas vezes é necessário a gente ouvir? Para a gente entender que não é por aquilo que fazemos
recebemos, mas é por aquilo que somos em Deus que recebemos o que é funcional. O problema é ficar querendo receber isso do outro, quando Deus nos chamou para receber dele. Então Davi entendeu isso. Davi, por detrás da malhada, Rafael, foi encontrado por quem? Responde. Não. Davi, por detrás da malhada, foi encontrado por quem? Quem lê a Bíblia aí? Eu vou te dar um minuto. Não precisa brigar para responder. Por um profeta. Então você vai olhar para suas provas, amém? De uma maneira diferente. Sua mente precisa sofrer metanoia. Você não é uma vítima. Você não é vítima, não. Porque senão Deus já tinha te recolhido. De tão santa que você é. Oh, coitadinha, sofreu tanto nessa terra. Vou recolher? Teve um dia que eu achei que era santinha. De tanta palmada que eu levava. De tanta pedrada que me atingia, Camila. Eu cheguei um dia e eu falei, Deus, acho que eu sou especial demais. Porque o povo fala, né? Só leva pedra quem dá fruto. Teve um período na minha vida que Deus veio e puxou o tapete. Glória a Deus por isso. Foi isso que Samuel foi fazer na casa de Jessé. Puxar o tapete daquela família. Trazer uns dias de misericórdia, paz, para um predestinado que entendeu que tudo bem não ter no lar. Tudo bem, sabe, diante de tanta rejeição, não ser amado, não ser acolhido. E aqui que é interessante, naquela época, o Espírito Santo vinha sobre. Hoje o Espírito Santo habita dentro. E nós não conseguimos, temos dificuldades de ser como Davi, adorar independentemente de qualquer situação. Eu não é igreja. Sabe que Deus só fala comigo assim? Verdade. Tá difícil o negócio lá em casa, eu sei. E posso te falar, de repente Deus vai fazer piorar para melhorar. Como é que foi lá no fundo, pastora? Fala aí, como é que foi? Piora. Deus é a vida do lado avesso, te vira para fazer tudo certo. Então, se for necessário, Ele vai fazer isso. Sai do controle. Estar no controle é trazer uma ação ou uma raiz mal resolvida dentro de uma ira sabotada. Sabia que tem jeito de ser irada sem atacar ninguém? De maneira agressiva? Sabe a ira reprimida? É a que nos torna tiranas. Pessoas que provocam repressão na outra. Você sabia disso? O irado, ele não tem só, sabe? Esse caráter, essa natureza de ser violento, né? Muitas das vezes se dá, a gente já entendeu muito casamento, que o marido queria matar a esposa viva, e vice-versa também. Isso acontece no nosso meio. Quantos, né, pastora Anis? Quantos? Isso é um perfil de ira. E existe aquele outro perfil de ira também, que de maneira verbal é melhor levar uma porrada. Porque só de estar no meio, no ambiente de uma pessoa assim, dá vontade de fugir, correr, se esconder. De tanta disfunção e medo que isso provoca em nós. Então, existem vários tipos de ira, amém? Então, durante os meses a gente vai traçando todas elas, amém? Então, para eu não sair do foco, presta atenção nisso. Toda ira santa vai trazer um propósito para todas as injustiças que Deus permite nas nossas vidas. Toda justiça santa vai trazer o nosso propósito revelado diante daquilo que Deus permite a gente passar, como se deu com Davi. Segura isso aí na sua mente, amém? A palavra vai dizer que se deu um tempo para depois do ungimento Davi ocupar o trono, amém? Esse percurso, Davi não teve o privilégio do lar.
Davi não teve o privilégio da mesa. Davi teve que se esconder. Davi foi perseguido. Davi teve a cabeça a prêmio. Antes de virar rei. E sozinho. Se você olhar para todos os predestinados, é no deserto que todos eles tiveram o toque da paternidade de Deus. Por isso que eu falo, não somos vítimas. Somos pessoas escolhidas por Deus para puxar dos altos céus todas as ferramentas e recursos para fazermos uma autoavaliação sobre a nossa vida. É lindo ver Deus na vida do outro, mas chegou o tempo de fazermos autoavaliação através da cruz para discernir quem eu sou para Ele. A partir do momento que eu descubro quem eu sou para Ele, sabe as memórias vivas que você tem do seu passado, da sua mãe que não gerou amor, do seu pai que não gerou palavra de destino. Sabe o que acontece com essas memórias? Elas recebem a marca do sangue. Porque como nós, de repente, que também não demos esse amor os nossos filhos, eles também não receberam Jesus. E deram, ofereceram para nós aquilo que eles receberam. Mas o que a gente precisa discernir aqui não é sobre acusar e nem é sobre ser vítima. A partir de agora é ter a mentalidade, sofri um dano. Então por isso que na cruz, na autoavaliação, eu preciso discernir o que foi permitido por Deus para eu crescer e o que foi obra do diabo e o que foi fruto de pecado. Era esse tipo de relacionamento que Davi desenvolvia com Deus depois da visitação do profeta. Vocês estão entendendo? Então não vai adiantar fugir de Deus. Predestinados, vocês não são vítimas. E eu venho aqui como um profeta trazer os dias futuros. Sabe essa luta que você está passando? Vamos avaliá-la. Porque falar de luta na Bíblia é falar de pecado. Luta é resultado de pecado, desobediência. Prova é Deus permitindo eu passar para eu crescer. Luta é o diabo com a permissão de Deus, levando a gente a aprender, a crescer e buscarmos a santificação. Então aqui nesse ambiente não tem libertação sem a santificação. Porque todos temos pecados. Todos pecamos. Amém? Estava achando que eu já estava no céu. Todos nós pecamos. Todos nós pecamos. Pedro disse isso. Mas sabe o que me chama a atenção? É quando ele diz assim: nossa, André, você é tão de Deus, né? Prega bem, ajuda muita gente. Então, mas sabe aquela pessoa lá que eu pedi para você amar? Ei, bonitinha, se você não amar aquela pessoa, você é uma mentirosa. Mas Jesus olha. Mentirosa. E aí a gente tem um mecanismo de defesa assim, né? A gente começa a julgar aquela que a gente acha que é pior que a gente, porque está nos ferindo, está nos apedrejando, né? Então a gente se põe naquele lugar, né? De perfeita, de juíza, de mestre, né? O anão, mestre, né? Uau! Que chorão que, olha lá quem ela é. Que despreza as minhas lágrimas. Ei, luta precisa ser avaliada. E segundo a sua liderança, com ela, não a parte. Muitos também, no ciclo gestacional, se perdem no caminho por achar que na autossuficiência vai conseguir se avaliar. A palavra vai dizer que o coração do homem é. Então todas as vezes que eu tinha crise, para honra e glória do Senhor, não tinha só o pastor Marcelo na mesa. Eu tinha que ficar nua para a pastora Vânia. Eu tinha que ficar nua para o mestre Daniel. Eu tinha que ficar nua para a pastora Vanusa, para o Diego. Não era um não. Eram vários com cutelo. Aquele
queridinha, vamos morrer. Ó, queridinha, não, você ainda não se tornou uma esposa. Ó, queridinha, você ainda não se tornou uma mãe. Ó, queridinha, você precisa crescer. Ó, queridinha, você ainda é muito governada pelas emoções. Ó, queridinha, se você não vencer no nível do lar, Deus não vai te levar nos lugares mais altos. Tem uma cidade te esperando, samaritano. Então você que tem dificuldade de ir para a mesa, quem não é gabinete, amém? Que é mesa? Porque nós não nos colocamos como melhor que ninguém. Mesa é o lugar que a gente olha no olho, escuta e traz os princípios e tenta ajudar. Mostra o caminho. Não estamos nesse lugar para ser Deus na vida de ninguém e nem para resolver o problema de ninguém, porque esse é outro mecanismo de defesa. Eu não quero lidar com os meus problemas, eu não quero lidar com as minhas disfunções, então bora cuidar do problema dos outros? Tem muita gente assim. Bora cuidar do problema dos outros? Aí vinha, então, lembra da agenda? Pensa um momento, né, que eu estava pregando até em bar estava se tornando igreja. Pensa isso. Chegava o culto, né, pastor, de ensino, lotava a igreja. Eu quero sua agenda, querida. Eu falei, como assim, pastor Marcelo? Eu sua agenda, você ainda é menina, você pode morrer. Mas Deus está fazendo, pessoas estão sendo batizadas, pessoas estão aceitando Jesus. Então, mas a gente não entrega uma Ferrari para uma pessoa que ainda não tem estrutura para lidar com dor. E sabe por quê? Pode aplaudir o Senhor. Deus não me gerou para ser uma arilha. Deus me gerou para ser uma liberta que prepara o caminho. Sabe para quê? Para você encontrar o cabeludinho de Nazaré nele. Você está entendendo? Coisa bonita, né? Sabe quem tem relacionamento pode falar assim com ele? Eu tomo café com ele, ele não sabe. Há uma dificuldade para me tirar da mesa, gente. Porque mesa para mim é um outro tema. Eu vou liberar no seu aniversário isso, querido. É lindo demais, é lindo. Tive que me segurar muito para não tirar essa palavra. Depois eu vou descobrir, Marcelo, porque uma mesa. Olha aqui, ó. É o que eu achei mais semelhante de mesa para fazer de altar. Mas agora tem uns modelinhos aí bonitinhos, né? Eu querendo colocar aqui, né? Mas eu gosto de mesa. Depois vocês vão entender por quê. Então, violar os ciclos é muito perigoso. Porque não se trata só da minha pessoa. Se trata do propósito que Deus confiou a nós. Família, casais. Porque é daqui que nasce, volto a repetir, ministérios. Não adianta fugir. Você nasceu para gerar. Homem, sacerdote, você nasceu para morrer por ela e por sua família. Não é eu que estou declarando isso, é a Bíblia. E Davi, não tendo esposa naquele tempo, não tendo mãe, não tendo pai, ele encontrou uma aliança em Deus. Ele encontrou tudo que era funcional em Deus. No desprezo, na rejeição. Ele era o menor. Escuta isso, ele era o menor. Escuta isso, ele era o menor. E outra, os seus traços eram diferentes de todos os seus irmãos. Tem muitos teólogos, e eu acredito nessa teologia, que Davi era fruto de um pecado. Davi era ruivo. Na origem ele tinha os olhos azuis, fora do padrão judaico. Então por isso a vergonha no meio da família era lançada para fora. Então nos nossos relacionamentos, às vezes isso se dá. Escuta isso. Deus permite prova para unir o casal. E aí o que acontece? Prefere divorciar. Quando Deus provoca conflitos, crises, para debaixo de que proposta Cristo foi para a cruz? Em amores? Mas ele foi fiel. Por quem? Por essa bonitona aqui. Fala aí, por essa bonitona aqui. Porque antes da minha mãe gerar no seu ventre, ele já me conhecia. Ele já sabia que eu viria debaixo de um ventre que não ia ser funcional.
E aí sofri rapto, fui raptada da minha mãe verdadeira. Fui ser gerada por um ventre, uma incubadora artificial. Mas que eu louvo a Deus, porque dentro da autoavaliação, nessa ferramenta, eu vi que tudo estava colaborando para eu me tornar a filha que eu sou hoje. Então tudo que eu sofri de disfunção dentro de uma família que não tinha Deus, me proporcionou ter tudo isso nele. E poder trazer isso hoje para vocês. E poder gerar famílias. E poder gerar casamentos. E poder gerar adolescentes dentro da vontade de Deus. Não por causa de uma placa de igreja. Não para cumprir ritos. Então, como Davi, Deus estava me preparando como quer preparar você, como quer separar você para ser uma resposta lá fora. Davi passou por tudo isso. Eu fico pensando, amor, quantos sapos Davi não teve que engolir? Quanta mágoa, quanta dor, quantas crises, quanto ódio, quanta raiva. Mas sabe o que é lindo? Davi sabia, antes de mim e de você, que ele podia jogar tudo isso para Deus. Como Jacó. E Jacó segurou o anjo, segurou o anjo. Ei, está pedindo bênção. Essa que a gente fica pedindo, não. Me dá aquela esposa, me dá aquele carrão. Não é isso não. Muda a minha história, muda o meu nome, transforma o meu caráter. Eu estou cansado de ser esse homem miserável na vida do meu povo. Me transforma. Aplausos, Senhor. Bora! A nossa criança, a nossa alma doente e abatida está recebendo o que ela merece. Fala igual a Joyce Maia, acho que eu estou pregando bem, hein? Né, Joyce? Era assim que ele me chamava. Andréia, você vai cuidar de outra gente podre, catinguenta, fedida, cheia de pecado, imunda, porque você veio da casa de Davi. Então, como você era tudo isso, você não vai se escandalizar, você vai e você vai mostrar o caminho, sem julgamento. Sem julgamento. Porque, cuidado, o mais pobre que está sentado do seu lado pode ser um futuro rei. O mais pobre que está sentado do seu lado pode ser um futuro rei. Senhor, cuidado aí com isso. Oh, glória! Cuidado. Cuidado. Porque só Ele conhece o coração. E a palavra de Deus vai dizer que em tudo Ele teve essa experiência, porque um profeta o alcançou e o ungiu. E aqui eu quero falar algo para vocês, para ele não ser tolo, porque não pecar é uma coisa, ser tolo é outra, não é, amor? Pecar é uma coisa e ser tolo é outra coisa. Presta atenção, pecar é uma coisa, ser tolo é outra coisa. Amém? Então o profeta vem e unge. E aí a palavra vai dizer, pastor Rony, que o rejeitadinho, o menosprezado, o lançado fora da tenda, da casa, lá no meio das ovelhas, quebrada, sujo, cheio de anabolias, escolhido por Deus, através de um profeta. Então Deus não vai na casa de ninguém e separa você sozinho, para depois te jogar no deserto, para você não ter estrutura, sem primeiro ter sido gerado. Estou cansada de gente chegar em mim e falar assim: Deus esteja comigo. Falou, eu tomo para a mesa. Eu fui lá no Palácio de Deus, amo aquele povo. E aí, ela não está aqui hoje, né? E aí, diante do apóstolo, apóstolo, você liberou a bênção por ela? Ela não esperava que eu ia falar aqui. Aí o apóstolo, não, apóstolo, porque lá, ó, de outra igreja é sua cabeça. Então esse negócio de andar sozinho, porque Deus fala diretamente comigo, porque Deus me separou, ei, presta atenção. O profeta foi enviado por Deus para gerar Davi, ungir Davi. Sabe por que ungir primeiramente Davi? Porque é unção que despedaça todo jugo, que quebra toda maldição, estava dando início a uma nova história sobre aquele que entendeu que em Deus todas as suas superações iria levar ele para dentro de um propósito. E aquele que era miserável, e aquele que
Aí eu não posso fazer nada. Pedir para sair, eu não posso fazer nada. Né? Pedir para sair. Mas aqui, Érica, a imundícia, a podridão que a ovelha chega, fala muito mais do futuro dela para mim do que as coisas bonitinhas que ela é e faz. Precisa repetir? Então olha diferente para o seu marido, olha diferente para sua sogra, olha diferente para a penina que Deus vai levantar na sua vida, porque de repente ela é a peça variante para te tornar um fruto de um propósito dela. Então toda disfunção atraiu Samuel, porque ao invés de correr de Deus, Davi entrou dentro dele. E aí você vai ler Salmos 40, porque de um lodo imundo tu me tiraste. Por causa de um lamaçal, eu estava num lamaçal e o Senhor me separou. Meu Deus, o Senhor decidiu falar face a face comigo. Imundo, podre. Não tem mais, Davi. Eu vou mostrar quem você é antes do ventre. E aí tem gente que me chama de louca. Quem nesse negócio de dar o pão para o lixo? Usa o método, é melhor. Vira coach, não tem nada contra. Mas eu fui separada, escolhida para ser profeta. E profetas genuínos devolvam vocês para Ele. Se, presta atenção nisso, Davi teve a sua visão aberta para se ver, amor, sendo formado dentro do ventre, e ouvir Deus falar assim, ó, antes do que você está vendo. Escuta isso, cara. Você está vendo isso que você está vendo? A maneira assombrosa que eu te criei dentro do ventre. Você está vendo, Davi? Quero te dizer algo. Verá um povo aí, ó, um baixinho assim, careca, chamado Paulo. E ele vai casar com a noiva. E sem ter essa experiência que você está tendo aqui, ele vai estender tudo aquilo que eu vou entregar a você em um futuro próximo. Porque é a respeito de pessoas, Davi, que você nem conhece. Mas eu te separei. E foi antes do ventre da sua mãe. Olha só, Jeremias, não temas. Eu te separei. Aí Paulo vem e estende esses relatos. Qual era o mistério que estava em oculto antes da fundação do mundo? Foi revelado a Abraão, foi revelado a Moisés, foi revelado a Davi. A noiva, a igreja. A igreja é você. Não importa